Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui para o último tópico da lição, o quinto tópico que nos fala nobreza no sofrimento. Nós vamos ver aqui a continuação da fuga de Davi, né? Davi estava nesse contexto aqui, saindo de Jerusalém, fugindo do seu filho Absalão, que havia se autoproclamado rei, né? E estava ali voltando para Jerusalém, vamos dizer assim, para se vingar, para tirar o trono do seu pai, né? E Davi então achou por bem fugir daquela situação e se houvesse alguma batalha que fosse num lugar ermo, né? Onde as pessoas da cidade de Jerusalém não sofressem aquela batalha, não sofressem aquela carnificina. E um gesto nobre de Davi aconteceu aqui. Embora Davi ansiasse por manter consigo a arca sagrada de Deus, que decisão altruísta ele tomou. Então Davi, o povo, alguns do povo estavam indo com Davi, os seus servos, e também estavam indo os sacerdotes levando a arca, né? De repente Davi parou e disse: olha, levem a arca de volta para Jerusalém, ela não deve ir conosco. E Davi disse para deixar que a arca voltasse a Jerusalém, porque seria melhor. Ele falou assim: olha, se Deus quiser que eu volte como rei, Ele vai fazer isso acontecer. Se eu achar graça diante dos seus olhos, Ele me trará novamente à cidade de Jerusalém e ali verei a arca, a presença do Senhor. Então os sacerdotes, obedecendo a ordem do rei, levaram de volta a arca, né? A arca da aliança. E naquele momento Davi se colocou nas mãos de Deus. Ele estava mostrando, olha, que tudo que ocorra, que seja da vontade de Deus, né? Só vai ocorrer o que for da vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele vai me trazer de volta um dia e ali contemplarei novamente a arca, né? Foi um gesto de altruísmo e um gesto também de obediência à vontade do Senhor, né? Porque ao mesmo tempo ele sabia que em nenhum momento Deus havia autorizado também a saída da arca da cidade de Jerusalém. Diz a nota assim: como governante divinamente indicado da herança de Deus, Davi estava sob solene responsabilidade. Sem autorização divina, nem sacerdote, nem rei tinham o direito de remover dali o símbolo da presença do Senhor. E Davi sabia que seu coração e vida deveriam estar em harmonia com os preceitos divinos. Caso contrário, a arca seria um meio para o desastre e não para o sucesso. O seu grande pecado estava sempre diante de si. Reconheceu nessa conspiração o justo juízo de Deus. Então Davi agora viu que muitas vezes ele havia errado, mas nesse momento ele decidiu seguir as orientações do Senhor, né? Já que o Senhor não havia mandado nenhum recado por nenhum profeta, e ele achou melhor então que a arca voltasse para Jerusalém, que a presença do Senhor por meio da arca ficasse ali em Jerusalém, né? Porque esse era um ordenamento divino também. Então Davi colocou todas as decisões nas mãos do Senhor, tendo um coração altruísta nesse momento. E a pergunta B: como todo pecador pode ser confortado pela esperança que Davi expressou nessa hora sombria? Como todo pecador pode ser confortado pela esperança que Davi expressou nesse momento de angústia? Naquele momento que Davi estava passando por um momento difícil, um momento de angústia, um momento sombrio, ele estava fugindo do seu filho, estava prestes a entrar em conflito, em guerra com o seu próprio filho. Davi, ele subiu ali o Monte das Oliveiras, subiu chorando, né, descalço, com a cabeça coberta, em sinal de humilhação diante de Deus. Em determinado momento ali do caminho, apareceu um homem que era parente de Saul e começou a zombar de Davi, a amaldiçoá-lo, começou a espraguejar e também jogar pedras, né, em Davi e nos seus servos. E Davi, então,
vendo toda aquela situação, um dos servos de Davi disse: olha, eu vou matar esse homem. E Davi disse: não faça nada, deixai-o ir. Porque Davi sabia que ele estava sofrendo as consequências do pecado. E em seu coração, a cada momento, ele estava se colocando nas mãos de Deus. Mesmo vendo as consequências do seu pecado ali, vamos dizer assim, ao vivo, né? Ele sabia que aquilo era consequência do seu pecado. Em nenhum momento ele tentou se vingar daquele homem que era parente de Saul. Davi não revidou a afronta e ele se colocou então agora naquele momento inteiramente nas mãos do Senhor. Sabia que Deus traria uma resposta correta, sabia que Deus tinha todas as situações na sua mão, que Deus tinha o controle da situação. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus, ele voltaria. Por isso ele não murmurou, não entrou em contenda, agora só queria que Deus fizesse a sua parte. Porque Davi, na verdade, ele tinha esperança que Deus iria guiar, né, o coração daquela nação. Ele sabia que Deus, no momento certo, iria agir. Davi não profere murmuração alguma. O salmo mais eloquente que já cantou, Salmo 3, foi quando estava subindo o Monte das Oliveiras. Estava subindo, como diz o texto lá. Enquanto Davi subia o Monte das Oliveiras, o Senhor o contemplava com piedade. Davi estava vestido de saco e sua consciência o fustigava. Os sinais externos de humilhação confirmavam o arrependimento. Os sinais e suas declarações sentidas e de coração partido apresentou seu caso a Deus e o Senhor não abandonou o seu servo. Então Davi aqui acabou se entregando ao Senhor naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade que estava passando. E diz assim ainda a nota: Davi nunca foi tão querido ao coração do amor divino, do amor infinito, como quando, ferido pela consciência, fugia para salvar a vida das mãos do inimigo, que havia sido levado à rebelião pelo próprio filho. Então, Davi nunca tinha sido tão amado e agora Deus estava mostrando o seu amor infinito para Davi nesse momento em que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos e pelo seu próprio filho, né? E a lição que nós tiramos aqui é que mesmo que tenhamos caído, nós devemos nos voltar para Deus. Nós devemos ter a esperança de que Deus vai perdoar o nosso pecado. Davi pecou, caiu, mas se voltou para Deus rapidamente. E nós também devemos ter esse coração humilde, contrito, como Davi teve, se voltar para Deus, porque Davi sabia que sem Deus ele nada era. E nós também, sem Deus, nada podemos fazer. Precisamos então saber também que somos muito amados diante de Deus, que Deus nos ama apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Ele quer que nos voltemos cada dia para Ele. Enquanto a porta da graça está aberta, devemos fazer então, tomar essa decisão. Que Deus nos abençoe e nos ajude para estarmos na sua presença.